Ei, gente, vamos continuar com o Renascimento Alemão? Mais um pouquinho. Finalizando, eu vou falar de um outro artista chamado Hans Holbein, o moço, porque o pai dele era o Hans Holbein, o velho. Esse é o moço, é o filho, tá? Alemão também. E, na verdade, eu vou falar dele para contar uma historinha para vocês interessante. A Alemanha foi o país que viu o sucesso da Reforma Protestante. O protestantismo era contra as imagens religiosas, essa coisa de adoração de santos. Então, o artista que tinha como patrocinador a igreja, que pagava muito bem, você vê, o Michelangelo trabalhou para 7 papas, imagina, né? Vida garantida. E aí, o artista pede esse patrocinador na Alemanha. E ele vai viver, né, de encomendas de outras pessoas, pessoas ricas, bem de vida, que querem comprar quadros também. Então, dois temas, aliás, mas eu vou falar de um que vai desenvolver muito, vai ser o tema do retrato e da paisagem. Então, por isso eu escolhi um retrato do Hans Holbein, o moço, para falar para vocês. Esses retratos eram vendidos tanto à nobreza quanto à burguesia. Encomenda da igreja, eles já não tinham mais. Eu vou falar da obra Os Embaixadores, e ela é de 1533. Ela mede 2,7 metros por 2,10 metros e é feita em óleo sobre madeira. Bem, uma característica comum dos retratos era ter uma mistura sutil de realismo e idealismo. Na verdade, mais para adulação, né? Você vai pintar o retrato da pessoa, você vai dar uma melhorada nela básica, vai ser realista, mas pode dar uma idealizada, uma melhorada nela. E através dos gestos e dos objetos que você relaciona a essas pessoas, você pode caracterizar, falar mais da personalidade dessa pessoa. Nessa pintura que nós vamos falar agora, a gente vê que ele consegue maravilhosamente alcançar todos esses pontos que eu estou falando. Esses homens retratados são nobres da corte francesa, são embaixadores de Francisco I, rei da França, na corte de Henrique VIII, na Inglaterra. Esse quadro foi pintado em Londres, onde esses embaixadores tinham a dificílima missão de proteger o seu país e impedir que os ingleses se separassem da Igreja de Roma. É muito especial a maneira como que o artista consegue, através de um retrato, onde ele consegue adular, né, ser realista. A gente vê um realismo absurdo no adamascado da cortina verde, no tapete, né, no detalhamento da tapeçaria, nos mosaicos que a gente vê no piso, no traçado do piso. Aliás, o mosaico do piso é uma cópia do piso da Abadia de Westminster, em Londres, porque o Hans Holbein tinha estado na Inglaterra e, pelo visto, ele gostou muito do piso da Westminster, da Abadia de Westminster. E é muito louco como é que ele consegue, através de um retrato de 2 embaixadores, fazer uma alusão à crise que a Europa estava passando. O fato é que os embaixadores foram lá para tentar fazer com que a Inglaterra não deixasse a Igreja de Roma e não foram felizes, porque na Semana da Páscoa de 1533 foi o momento em que a Inglaterra de fato separou-se da Igreja Católica e estabeleceu a Igreja Anglicana, que tinha como seu chefe não mais o Papa, e sim o seu monarca. Por conta disso, o Papa não concedeu, o Henrique VIII queria separar da mulher dele, pediu permissão para o divórcio para o Papa, ele falou, não dou. Ele queria separar de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, e queria ficar com a Ana Bolena. E, na verdade, ele queria ficar com a Ana Bolena porque
Ele esperava que ela tivesse grávida e pudesse lhe dar o seu herdeiro. Essa separação, né, que aconteceu da igreja, fez uma Europa fragmentada e que deu pano para manga, anos e anos de confusão. Atrás da cortina verde, no canto esquerdo superior, a gente vê um crucifixo oculto que está ali presidindo o destino desses embaixadores, né, com seus esforços intelectuais, seus interesses nacionais, mas ao mesmo tempo funciona também como um lembrete do inescapável pecado e da mortalidade dos homens. Mas o item mais intrigante desse quadro é um crânio distorcido na parte inferior do quadro, abaixo dos embaixadores. Se falou crânio distorcido? Como assim? Não estou vendo crânio nenhum. Mas ele é feito com uma técnica chamada anamorfose. É uma técnica que Leonardo da Vinci já usava, já conhecia. Na verdade, é uma forma extrema de perspectiva que você representa um objeto de maneira que, quando você olha ele de frente, ele está distorcido, praticamente irreconhecível. E ele só se torna visível quando visto de um determinado ângulo. Diz que o melhor ângulo para olhar esse quadro é você olhando do lado direito, mais ou menos a 2 metros de distância, e mantendo o nível dos olhos nos embaixadores. Aí de lado você consegue ver a forma do crânio. Bem, aí na hora que a gente vê esse crânio, a gente tem que falar de uma coisa muito legal na história da arte, de um tema muito legal da história da arte, que foi chamado de vanitas, do latim vaidade. O símbolo máximo do vanitas é o crânio. Porque, gente, vamos combinar. Pobre, rico, feio, bonito, presidente ou não, mendigo, no final, o que nós vamos ser todos? Caveira. Então, um crânio é um lembrete da morte que vem para todo mundo e que nós todos vamos morrer. Vaidade não adianta, todos no final seremos esqueletos, entre aspas. Essa época era muito comum colocar então um crânio lembrando, né, da nossa condição humana, de que somos iguais e todos morreremos. Mas nessa época eles gostavam muito de esconder atrás do quadro, de maneira mais sutil. E o Hans Holbein conseguiu dessa maneira distorcida colocar na frente do quadro, né, na frente do retrato dos dois. E aqui, com certeza, é uma advertência dramática na fé, no mundo material e no poder. Depois eu quero falar com mais calma sobre essa questão dos vanitas, né? Fazer uma aula sobre isso. Mas precisei falar agora por causa do crânio nessa pintura. E é tão dramático que ela lança uma sombra no chão, que é a sombra da morte, né? Que está ali esperando por todos. E ele permeia o quadro de vários elementos da época, né? É uma época dos grandes descobrimentos, e aí tem o globo terrestre, né? A música. Na verdade, ele faz um instrumento, o alaúde, que é um símbolo tradicional de harmonia. Mas aqui ele tem uma corda partida, que sugere a discórdia crescente entre católicos e protestantes, que obviamente vão causar guerras. Ali no centro, à esquerda, a gente pode ver um globo celeste que provavelmente faz referência à obra revolucionária de Copérnico, que diz que o Sol e não a Terra é o centro do sistema solar. E a gente sabe que as consequências tanto intelectuais quanto eclesiásticas dessa afirmação do Copérnico foram perturbadoras, profundamente, né, perturbadoras. No centro à direita a gente vê um relógio de sol que mostra a data 11 de abril de 1533, que foi uma data crucial para a vida dos embaixadores,
porque eles estavam, né, tentando amansar as coisas na Inglaterra e não conseguiram. E foi quando a Inglaterra resolveu romper com a Igreja Católica. Bem, por hoje é só, nós ficamos por aqui. Estamos terminando o Renascimento Alemão, espero que vocês tenham gostado, eu acho importante, né? São artistas importantíssimos. A gente vai, na próxima aula, começar um assunto que eu amo, adoro falar, eu vou explicar depois por que eu tenho este amor, que é o maneirismo, ok? Muito obrigada. Qualquer problema técnico, espero que vocês me deem um desconto. E, por favor, continuem comigo, não deixem de me seguir, de assistir às aulas, de curtir o canal. Eu preciso de vocês e conto com vocês. Muito obrigada. Tchau. Adorei.